tem. A gente, se tem algum questionamento, como que as CIS vão propor melhorias na carreira se ela não consegue, não sabe localizar a Comissão Nacional. Tá? Eu, particularmente, não era membro da CIS ainda, enquanto era de outra instituição. Eu tive um processo meu que ficou 3 anos parado na Comissão Nacional, na mão de não sei quem, que eu consegui localizar ele depois de 3 anos em Brasília. Então, esse canal, eu acho que se faz necessário. A gente tem questionamento dos nossos servidores e a gente não tem como, às vezes, dar esse encaminhamento, porque não tem como acessar. Quem a gente vai tratar essas questões, né? E uma outra relação, com relação à questão da representação sindical, tá? Nós, membros do CIS, nós representamos todos os servidores, independente se ele é afiliado ou não à representação sindical. Então, nós temos que dar as respostas para eles, mesmo eles não sendo filiados a sindicato algum. E às vezes ele não sabe o que responder com relação às questões da atuação e do papel da CIS na instituição. Tá? E a gente não tem como dar conta de solucioná-los porque a força maior não está do nosso lado. A nossa vontade pode ser muito grande, mas a nossa força nem sempre é equivalente à nossa vontade. Queria dizer para você, Ana, que eu entendo por que não foi dada a resposta a você sobre a questão da EBSER. Porque a questão da EBSER é só um dos pontos de dentro de todas as instituições federais que diz respeito à questão da terceirização. Que o grupo de trabalho da terceirização, que trabalhou pra caramba, não conseguiu fechar um relatório satisfatoriamente, porque trata-se de política de governo. Não adianta a gente ficar traçando remendos se é política de governo. Não gosto, não acho simpática essa afirmação e não compartilho dela, de que a culpa de não contratar motorista é de quem se habilita a ir lá dirigir o carro. Você vai porque não tem profissional do quadro efetivo. Você faz isso porque a instituição tem que andar e muitas vezes você não tem como gente efetiva. Hoje as instituições, a minha instituição que eu trabalho, já tem mais número de terceirizados do que de pessoal do quadro efetivo. Então o que significa isso? Dentro de pouco tempo não vai precisar ter política mais para a RJU não, porque não vai ter mais gente de RJU. Tá? É isso que é a política de Estado. Por isso que não conseguiu se avançar na questão do dimensionamento, não conseguiu avançar na questão da terceirização, não consegue avançar em uma série de outras coisas, porque são políticas de Estado. Outra coisa que eu acho que aí eu clamo, política de governo. Eu clamo a todo esse plenário a se unir junto à Comissão Nacional de Supervisão, porque nós temos deliberações importantes que chegam e esbarram no superministério, saindo da Comissão Nacional de Supervisão, e são devidamente ignorados pelo Ministério do Planejamento. Então, nós estamos fazendo um serviço, gastando tempo, energia, dinheiro, à toa, se nós já sabemos que quem vai resolver o Ministério do Planejamento. Então, deveria haver uma limitação, dizer a verdade para nós. Olha, não vamos fazer vocês de otários, porque isso não se resolve nessa esfera. E por último, eu queria dizer o seguinte: a questão do técnico administrativo substituto não foi discutida ainda em nenhum fórum que eu tenha participado. E olha que eu sou meio que arroz de festa. E eu, particularmente, sou contra. Eu acho que nós precisamos de pessoal efetivo do quadro. Não podemos correr o risco de cair na situação em que os docentes caíram, que tinha cursos dentro das universidades que não tinha um professor efetivo até pouco tempo atrás. Então nós precisamos de contratação para o quadro efetivo e nada desse negócio de técnico administrativo substituto com a precariedade que isso traz consigo. Isso. Chega de precarização. Isso. Isso. Por isso que tu é minha rainha. Arthur, eu estou na vice-coordenação. Você que é culpado porque você pegou a chave do carro e vai lá dirigir. Acompanhando um pouco a angústia dele em não ter respostas para diversas situações que nos são apresentadas. Eu acho que é isso que ele traz aqui
não é uma angústia pessoal, mas é uma angústia em não responder de forma satisfatória o que nos tem sido apresentado ao longo dos tempos. Eu queria fazer uma pergunta numa direção diferente, já que eu já fui contemplado aqui em vários outros aspectos, aproveitando até a presença do professor aqui que trabalha na área de gestão de pessoas, vai dizer o seguinte: eu participei durante muito tempo de discussões no interior da CPPA e agora na CIS. Eu acho que parte expressiva dos nossos problemas, e eu acho que boa parte deles, diz respeito à forma como as instituições administram e gestam seus recursos humanos. A incompreensão, em alguns aspectos total, em outros parcial, dos aspectos que dizem respeito à carreira, foram muito bem lembrados aqui pelo Paulo no início da sua apresentação. Só para dar um exemplo, uma instituição do porte da Universidade Federal de Minas Gerais, nós aprovamos uma resolução de avaliação de gestão de desempenho, nós fizemos uma outra resolução de avaliação de desempenho sem aplicar a primeira, não temos um programa de capacitação aprovado, estamos tateando na questão do dimensionamento da força de trabalho. E aqui me assusta falar em técnico substituto. Eu gostaria de perguntar aqui qual instituição aqui representada que tem um modelo de avaliação e dimensionamento da força de trabalho para que a gente possa pensar no tipo de técnico administrativo que a gente quer, se é o efetivo, se é o substituto. Então eu gostaria de perguntar especificamente ao professor e aos demais como que eles veem essa atuação das áreas de gestão de pessoas, que via de regra ela é burocrática, legalista, cartorial, são leituras parciais que atravessam o Isso também é explorado. Essas tem que pegar. Sim, mas as minhas não já empurrou para amanhã, né? Não vai me responder porra nenhuma. Tu viu? Eu achei filho da puta. As perguntas e eu não respondo. Vocês ficaram empurrando com a barriga para não ter que responder. Tá gravado. Tá gravado todas as perguntas. Não viu as minhas todas? Ela disse muito pertinente, mas amanhã eu te digo alguma coisa. Ela é louca? Não tem que comprar briga comigo, eu acho que você é louca. Tudo é pertinente. Muito recentemente vem se transformando. Pontuais. A gente sabe que vou defilar um cigarro. O nome das coisas define o limite das coisas, as possibilidades. Nem sei onde é que tem cigarro para vender aqui perto. Então, Esse cara de onde que ele é? a nominação São Carlos. Bosta? Tá bom, nós Você vê que ela vem falar de assédio moral, acabou de sair de uma palestra. um avanço, né? Que pode parecer uma coisa pouco importante, não é só o nome, mas não é só o nome. Acho que essa é uma visão imediatista demais, porque as mudanças De manhã? não gosto. O que é elas imediatista? não mais como práticas. Em qualquer área da vida, as mudanças começam com um discurso. Construir novos discursos é apontar, é pavimentar a direção das mudanças. Certo? Então, eu pessoalmente acho que a gente tem que estudar de teoria organizacional. Que a gente tem que compreender um pouco melhor isso. Né? Então, até muito pouco tempo, por exemplo, em 2010, eu fiz um levantamento, a Universidade Federal de São Carlos, em 2010, não tinha uma área de gestão de pessoas, tinha uma Secretaria-Geral de Recursos Humanos. Em 2010 tinham das 60 universidades, 20 tinham corretorias, todas as outras não eram corretorias. Hoje, das 60 universidades, pelo levantamento que a gente tem que Para fazer valer o cargo de coordenador do projeto, tem que falar são corretorias. Então nós temos um movimento acontecendo. Das 63 universidades, porque está falando 63, o trabalho está mudando. 48 já usam a natureza do trabalho nova de prova essa para ingresso 100%. A natureza do trabalho está se transformando. É? E que, portanto, a descrição dos cargos aí adequados Sim, falou. nossa Um dado, estrutura né, de cargos de meta que ele nós podemos, inclusive, mudar os nomes, estamos mudando
projeto que vai apresentar uma contribuição para esse debate, né? Já está finalizada a primeira versão. Eu sou a favor da prova, né? Eu também sou, mas sim, tudo hoje em dia, assim, eu sou mais. Tem sempre um condicionante. Tem sempre um, porque você não sabe qual que é o objetivo daqui a pouco. Estratégico, por exemplo, da área de gestão de pessoas, que eu acho que a gente tem que apontar para a gestão com pessoas, né? Acho que esse é minha perspectiva, é o horizonte que está ali no futuro. A gente, não dá para você falar que essa área dentro da universidade tem um papel estratégico, enquanto ela estiver ocupando um espaço secundário na estrutura da universidade. Não dá para você dizer que uma área de gestão de pessoas, que é um departamento de uma correitoria, tem um papel estratégico. Não tem papel estratégico nenhum. Você só tem papel estratégico quando você está sentado à mesa de quem decide as coisas. Isso é papel estratégico. Fora disso, não é papel estratégico. No âmbito organizacional, entendeu? Então, eu acho que, historicamente, por exemplo, uma coisa que eu vejo, por exemplo, para o UFSCar, é que uma boa parte dos técnicos administrativos tem uma visão operacional demais do seu próprio trabalho. Tem uma dificuldade de fazer uma leitura mais estratégica, uma leitura do campo, para usar uma palavra que a Vânia usou aqui, que eu fiquei contente dela usar, porque, enfim, isso tem um significado bem interessante. Então, agora a gente também, eu acho que as universidades, pelo menos eu não posso falar das universidades, não tenho autoridade para falar das universidades, posso falar da universidade onde eu trabalho. Na universidade onde eu trabalho, Ele está falando pelo Angílio, porque ele não foi delegado. não foi dado às Ele não pode pessoas, falar pelas ao universidades. longo dos 45 anos da existência da universidade, condições para que elas se desenvolvessem pessoalmente, se capacitassem e capacitadas estivessem diante de questões que são estratégicas. Então você não pode exigir que as pessoas, também de uma hora para outra, consigam perceber complexidades que a sua própria trajetória profissional não as estimulou a compreender. Nós é que temos que criar esses espaços. Nós é que temos que criar esses espaços para a discussão, nós que temos que criar esses espaços para mudanças de estruturas organizacionais, nós temos que criar esses espaços para a criação de determinadas unidades organizacionais, mas a criação desses espaços é sempre um processo de conflito, conflituoso, de luta, né? Isso faz parte do mundo humano. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que preparar, as pessoas têm que se preparar, né? Porque não adianta também você criar esse espaço se não oferecer oportunidade para as pessoas. Então, as universidades precisam sim, no meu modo de entender, oferecer oportunidade para que esses espaços sejam ocupados pelas pessoas. No meu modo de entender, existem funções na universidade que são estritamente acadêmicas. Existem funções que são estritamente administrativas. E nós temos que preparar as pessoas, né? A universidade tem que fazer isso, para que as pessoas, para que esse extrato, por exemplo, que é o que faz a universidade funcionar, esteja envolvido nos processos de decisão. O cara não acedeu para Pregoeiro. Então eu concordo. Porque Pregoeiro, no organograma de lá, tem um status determinado politicamente. E é assim, porque o reitor dele lá está cagando para ele, mas não podia dar. Está dentro, por exemplo, da minha unidade, que é a unidade de São para ser feita aqui. A gente não sabe porra nenhuma. Não, eu vi uma mulher aqui lá de São Paulo dizer que tem um ano que ela está aqui, que ela ficou sabendo que era assim. Mas ela é do sindicato. Ela foi muito votada que ela é do sindicato. Foi falado.
pela Thelma sobre o interesse da gestão. Quando é interesse da gestão, a coisa acontece. Né? Eu vou contar um caso do Instituto Federal do Espírito Santo. Nós tínhamos 3 agrotécnicas e uma escola técnica, antes de se tornar instituto. E aí nós tínhamos 4 CIS, né, atuantes. Transformou o instituto e continuou as 4 CIS atuantes. Uma em cada agrotécnica e uma geralzona do resto do CIS, do instituto. O instituto tem 18 campos. Né? Abrangendo o estado todo. Só que as CIS das agrotécnicas, junto com o RH, deu aquela puladinha, né? E já do Instituto, né, que abrangeu o resto do Instituto, não conseguiu, não aconteceu. Que puladinha? E o que aconteceu? O TCU recomendou ao reitor que acabasse com as 4 CIS e formasse uma só, porque o entendimento era diferente. E que acabasse com a puladinha, e quem teve a puladinha voltasse e devolvesse dinheiro. Desce a puladinha, né? desce uma puladinha. Então, quando há interesse, é imposto que tem uma CIS. Né? Quando há interesse, tem que ter a CIS. Acaba aquelas lá e tem que ser assim. Agora, quando acontece que não tem CIS, por que a TCU não vai lá e institui? Por que quando não tem sala, não tem estrutura, o TCU não vai lá e não é volta o TCU, chama a atenção do reitor, recomenda ao reitor? Né? O TCU nem tem locutor. Então isso está acontecendo. Eu acho que em alguns pontos nós devemos ter esse de baixo para cima, mesmo exigir o reitor que coloque a CIS, que a CIS tem estrutura para trabalhar. Né? Porque ela tem, igual nos institutos, nós temos um instituto com 18 campos no estado todo. Será que ele tem verba para a CIS em campos por campos? Se ela resolver sair uma vez por mês, ela não atinge todos os campos. Eu acho que era uma coisa dessas, e ela antes era de uma universidade. Então, é uma gestão complicada para a CIS. E os nossos seguidores deveriam de dar estrutura para a CIS funcionar. E ela funciona tendo recursos para visitar campo por campo. Agora eu entendi os posicionamentos lá que eu me estranhei. Então isso é uma coisa a se pensar mesmo. Por isso que nós não estamos falando da mesma mesa. Eu entendi por quê. E outra, aquela velha que estava nas... Já falei aqui, né, foi tocado sobre a revisão dos ambientes organizacionais e também fazer. Era também está defasado. Por fim, a Marilac colocou sobre o fato sobre terceirização. Também estava no grupo, tanto eu como o Paulo Henrique, no último grupo formado, onde que a bancada sindical colocou sobre a mesa que a terceirização, como está sendo feito de forma ilegal, porque só pode se terceirizar cargos que não existem no TCCTAI. Né? E foi a nossa última reunião. Não sei porquê. Né? Ah, você não sabe, não, olha. Não sei porquê. Mas foi colocado pela bancada sindical. Ó, você não pode terceirizar motorista, vigilante, porque esse cargo existe, você tem que contratar. E aí eu não sei porquê que não houve progresso. Né? Então é só isso aí. Depois disso não pode ter política aqui, né? Ser menininho bobinha, Leomar, não sabe porquê. Bom, gente, vamos colocar algumas das questões aqui, que é o seguinte. Muitas das questões que a gente vive nas dificuldades, né, já havia apontado no início e provocando o professor Paulo pela diversidade. Portanto, isso não era um impedimento de se ter ações nas instituições. Por exemplo, defendi a tese de que a gente tinha que fazer avaliação de desempenho de todo mundo já logo depois do PCCTAI, porque o cara inteirava ano. E aí a lei dizia que ia ter avaliação. E tinha que ter então um decreto.
mas a lei não tinha anulado os processos anteriores. Bom, não teve problema, fui derrotado na plenária da Fazenda, o entendimento era outro. Tá. Quando chega ao final do ano, chega o diretor da Fazenda comemorando. Fizemos. O pessoal fala, como é que você conseguiu? O Paulo me explicou como é que era, fez a fundamentação, tal. A partir daí todo mundo falou, é mesmo, então vamos correr atrás. O que eu estou dizendo nesse caso? É que você tem que ter obrigatoriamente um projeto de dimensionamento que tem que atender todas as especificidades das instituições. Por mais parecida que seja, você vai encontrar um punhado de diferença. Por isso que a gente já vai apontar diretrizes. Nós não conseguimos fechar tudo isso para estar estabelecido. Mas a lei diz que o reitor, para pedir contratação, certo, tudo mais, certo? Ele tem que saber justificar por que ele contrata serviço terceirizado. Né? Quando ele vem pedir aqui, o pessoal quer saber, mas está faltando por quê? A base fundamental seria o quê? Dimensionamento. Então, não tem nada que impeça, por exemplo, Uberlândia, dentro da sua característica, estabelecer um critério. Do tipo, se chover na segunda-feira, eu contrato 10. Se for na terça-feira, é 11. Pronto, não interessa, mas a regra é de lá. Não tem outra regra dizendo que não pode ter a regra da instituição. Que depois, quando você tiver uma proposta, uma normativa nacional, evidentemente, você vai ter que se adequar. No debate de auxiliar administrativo e assistente de administração, e a gente colocando lá, nos deparamos com um projeto de lei no Congresso pedindo 1.060 novos cargos de auxiliar administrativo, ou seja, para aumentar a exploração e a distorção. Questionamos na comissão e também na reunião da CESU. E por que aquilo? Pressão dos reitores. Qual é o balizador de um gestor para dizer que precisa de 1.060 auxiliares administrativos? Não tem parâmetro nenhum. De onde sai esse número? Notou? Por que é fundamental? E quando eu faço o dimensionamento, eu vou dizer o quanto que eu preciso. Agora, nós estamos discutindo e foi admitido a dinâmica do mundo do trabalho e todo o processo da qualificação. Eu preciso, não é contar quantos, mas também discutir a qualificação para saber, porque um indivíduo aqui que tem uma determinada qualificação, eu resolvo o problema. Sem aquela qualificação, eu preciso de 2. São essas especificidades. Então, e para além disso, para além dessas questões todas, né, nós ainda temos todo o processo de terceirização. Isso nós estamos falando do oficial, né? Porque qual é a política de governo? Reduzir, não contratar. E aí tem que sobreviver. Qual é a saída que a universidade faz? Contratar internamente. A universidade que tem vaga para motorista não faz o contrato, não abre edital. Que tem vaga para vigilante não abre o edital. E não são cargos extintos. Mas por quê? Se um reitor de imediato abrir concurso para vigilante, o TCU vai lá perguntar para ele: vem cá, você está fazendo concurso para vigilante? Por quê? Porque não está extinto. Então como é que você terceirizou isso aqui? Essa licitação está irregular. Então, minha gente, a jogadinha é o seguinte: não contrata, não abre para não despertar. O Tribunal de Contas sabe que está errado, mas não pressiona, porque o grande lobby no Congresso Nacional são de deputados financiados por empresas que prestam terceirização e tal. É isso que fundamenta que está aí na sustentação política do governo. Não pode. E Delma colocou que ela mudou no meio do caminho, já mudou. Tem umas perguntas ali que era tanta coisa. Nós viemos com muita dúvida e vamos sair com muita dúvida. Agora, o que a gente não pode é sair com a dúvida ou com a convicção embasado naquilo que não foi dito aqui. Estou dizendo isso para corrigir minha amiga Marilá, que eu não disse aqui que é culpa da gente não ter concurso para motorista. É que nessa disputa política de ponta a ponta, quando você se dispõe a fazer um serviço, você está, na prática, dizendo que aquela luta por concurso público era de brincadeira. Isso enfraquece o movimento. Quando entramos na justiça em Uberlândia para
periculosidade dos eletricistas, perdemos na justiça, porque a gente não era de concessionário. Quando caiu a chave lá do hospital, eu estava fazendo prova no curso de História, chegou o vice-reitor, porque o prefeito não adiantou, meu chefe não adiantou, o vice-reitor no telefone. Pelo amor de Deus, está lá. Eu não encontro ninguém. Eu falei, sinto muito. O senhor provou na justiça que eu não mexo com a eletricidade, nem com alta tensão. Eu não posso desmentir o senhor, professor. Aí quando ele disse, não, vamos rever isso, eu falei, beleza. Fui lá consertando, no dia tinha uma portaria estabelecendo a insalubridade dos 14 eletricistas. Você vê o nome de todo mundo. Eu estou dizendo isso porque se a gente continuar fazendo um serviço lá que eles querem, ele nunca é valorizado. Então, se a gente diz aqui que é tão valente para fazer greve e fechar o hospital, onde está essa valentia quando eu falo que não vou fechar o hospital, mas vou fazer só aquilo que eu fui contratado? É isso que a gente está discutindo, a valorização. O pessoal acha que valorização é receber mais uma titulação ou uma gratificação porque eu faço leilão. Não é. A valorização vem com isso. Finalizando aqui, nós temos algumas questões que realmente ficam meio difíceis na nossa luta. Por exemplo, nós somos contra a ditadura. Mas quando nos interessa, nós queremos que saia uma ordem de cima para baixo. Lutamos pela autonomia da universidade. E isso, se a universidade é autônoma, nos impede de ter uma ação nacional e obrigar os reitores a fazer as coisas. Mas nós, numa luta unificada, conseguimos PCC-CAD. Se isso foi possível, eu não sei por que não é possível a gente, numa luta unificada, aplicar o PCC-CAD. Mesmo que seja de maneiras, certo? Respeitando a diversidade em cada instituição. Mas isso, gente, para ter eco aqui, não adianta. Eu posso apresentar aqui 10 cartas, não só 8. Mas se não foi discutido com a categoria, não tem resposta da categoria, não consegue vencer os obstáculos que a gente tem. Então, a gente queria colocar essas questões aqui e dizer, mais uma vez, que nós temos insistido no debate da comunicação com a CIS. Assim como nós, enquanto FASURA, embora o ambiente da CIS, mas enquanto FASURA, a gente também tem insistido nas entidades de base nossa, para essa comunicação da entidade de base nossa com a CIS. E a gente tem visto que em vários lugares a gente tem identificado essas dificuldades. Tá? Eu queria aqui finalizar, então, agradecendo a paciência da companheirada e fazer um registro. Quando se falava da estrutura, a gente tem que colocar para o pessoal aqui, às vezes que nós paramos para tomar uma água porque precisava tomar uma água, e às vezes que nós paramos para tomar água sem estar com sede. Que foram as vezes em que se tinha outras atividades, que não era só FASURA, tinha Sinazep, tinha antes e tudo mais, certo? E aí a companheira Dulce tinha que sair um pouco da nossa reunião para acudir outra reunião lá, para acudir outra reunião, depois corria na outra e ficava aqui. E isso a gente já reclamou para o secretário e para o secretário executivo do MEC, que não dava para ter um processo de negociação se não tivesse um aporte de pessoas na CGGP para dar conta de todas as demandas. E ficava ela já correndo ali dentro da CESU, que tinha que conversar, e tinha que voltar aqui, tinha que ir lá e pôr. Então, realmente, isso nós vimos e que atrapalhou um pouco o debate. Eu, no final de semana, tinha minhas dúvidas, não sabia o que eu ia fazer no final de semana. A única que tinha certeza ali era as meninas que estavam isso, aqui no final de semana, tinha que fazer o relatório para segunda-feira apresentar uma proposta para a FASURA. Então, realmente, essa falta de estrutura tem atrapalhado. Mas é isso aí, eu queria deixar aqui um grande abraço a toda a companheirada. Eu queria fechar, aproveitando aqui a fala da Fatinha, acho que nem está mais aqui presente, em que ela questionou a falta do CONIF na mesa. Na verdade, nós fizemos uma proposta de trabalho em que nós teríamos a mesa hoje para discutir o plano de desenvolvimento de servidores técnicos administrativos nos 3 aspectos, discutir amplamente o plano de capacitação e amanhã nós discutirmos as comissões internas de supervisão, motivo pelo qual eu vou deixar de, inclusive, dar algumas respostas nessa última rodada. E depois nós construiríamos os grupos de trabalho, não só para discutir, mas também para apresentar e socializar com todo o resto, com todos os outros companheiros, as dúvidas, as propostas, os questionamentos e as sugestões.